Oi mãe, tudo bem? Como é que tá o pessoal aí no Rio Grande do Sul? O pai, minhas irmãs, minhas sobrinhas, meu sobrinho? Tá tudo certo? Espero que sim. Eu tô aqui no Rio de Janeiro já e vou contar pra ti o que eu achei da peça O Mistério de Irma Vap, a que eu assisti lá em São Paulo, no lindo Teatro Porto Seguro. De antemão eu quero dizer que a peça fica em cartaz até o dia 16 de junho, todos os finais de semana. Então dá tempo pra correr lá e assistir, ou então esperar que ela se apresente em algum lugar mais próximo aí de Porto Alegre, ou até aqui no Rio de Janeiro, se tu quiseres vir me visitar. Bueno, a peça tem texto do Charles Ludlam e acontece dessa vez com uma direção do Jorge Fajala. O Matheus Solano e o Luiz Miranda estão no elenco em excelentes atuações. É uma ótima comédia que vale a pena ser assistida. Eu vou falar aqui, mãe, o que eu achei da peça, procurando analisar temas específicos da montagem. Aliás, eu quero dizer que eu tô muito feliz, porque quando eu abri esse canal eu achei que eu só teria tu, mãe, como minha audiência, mas sabe que tem umas outras pessoas que também se inscreveram? Eu fiquei muito feliz. E se você aí que não é minha mãe, que tá me assistindo, por favor, dá o seu like, se inscreva no canal, sinta-se principalmente convidado a participar aqui desse espaço, que é muito bom contar com a tua participação, tá bom? Bueno, lá vou eu então falar sobre a peça O Mistério de Irma Vap. O que é que tem aqui? Ensinamento? Não é meu, nem seu, nem de ninguém. Ensinamento do mundo! O texto da peça O Mistério de Irma Vap foi escrito no início dos anos 80 por um cara chamado Charles Ludlam, que era um realizador muito talentoso da cena teatral nova-iorquina entre os anos 60 e 80. Ele é o fundador de um grupo chamado O Teatro do Ridículo, e que se popularizou por pegar peças famosas do repertório internacional e ridicularizar, ou seja, reescrever o texto carregando nas tintas, nas afetações, nas alusões ao mundo pop. O Brasil nessa época vivia uma coisa muito parecida com isso. Por aqui, nos anos 70, fazia sucesso os Zicroquetes, o grupo Asdrubal trouxe o trombone e vários outros grupos que um crítico de teatro chamado Maxim Luiz chamou de teatro de besterol. A peça estreou em setembro de 84 lá em Nova York e 2 anos depois ganhou sua primeira versão brasileira. Aqui ela foi dirigida por Marília Pêra e no elenco estavam Marco Nanini e Neila Torraca. Essa primeira montagem entrou para o Guinness Book como a peça brasileira que ficou mais tempo em cartaz com o mesmo elenco. O Marco Nanini e o Neila Torraca fizeram esses personagens durante 12 anos consecutivos. E a montagem está até hoje no coração de muita gente que se divertiu com essa dupla ao longo desse período. Ainda falando sobre o texto, tem uma coisa muito interessante que eu preciso contar. Lembra que eu falei que o Teatro do Ridículo se popularizou por pegar peças célebres do repertório internacional e ridicularizar? Pois é, O Mistério de Irma Vap é uma versão da obra Rebecca, um livro de uma autora inglesa chamada Daphne du Maurier e que Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, levou para as telas de Hollywood em 1940. Foi o primeiro filme dele, que é um inglês, lá nos Estados Unidos. Mas sobre Rebecca tem uma fofoca ótima. Em 1934, ano em que meu pai nasceu lá em Cachoeira do Sul, uma escritora carioca chamada Carolina Nabuco publicou aqui no Rio de Janeiro um romance chamado A Sucessora. Ela então traduziu esse romance para o inglês e remeteu esse texto para um editor de Nova York. Essa editora tinha uma filial lá em Londres. Em 1938, essa mesma editora publicou o livro Rebecca, da Daphne du Maurier. O caso é que Rebecca e A Sucessora são duas obras muito parecidas, o que leva a gente a pensar que provavelmente Rebecca é um plágio de A Sucessora. E isso nos faz crer que O Mistério de Irma Vap tem muito mais a ver com o Brasil do que a gente pensa. Jorge Fajala é um dos diretores mais insensados da cena teatral brasileira da atualidade. Ele dirigiu muito recentemente Senhora dos Afogados e Doroteia, essas duas peças míticas do Nelson Rodrigues, além de vários outros espetáculos que têm recebido bastantes elogios da crítica especializada e principalmente do público que tem acompanhado o seu trabalho. Eu acredito então que o primeiro grande desafio do Jorge Fajala ao dirigir O Mistério de Irma Vap é enfrentar a excelente fama que a primeira montagem ainda tem. Para o Jorge Fajala, a dramaturgia é apenas ponto de partida
vida para a peça. O que eu quero dizer com isso? Na minha opinião, e tudo aqui nesse canal é a minha opinião, a coisa mais legal da peça é a correria dos atores em cena. No cenário existe uma rampa no fundo em que eles sobem e descem várias vezes. Tem muitos entras e sai, existem as trocas de figurino, existem muitos movimentos de luz e principalmente a peça é totalmente recheada de referências ao mundo pop. Quem tá na plateia fica o tempo inteiro assistindo e fazendo conexões. Ah, isso é Michael Jackson. Ah, isso é Bibi Ferreira. Ah, isso é música tal. Ah, isso é a cena do filme tal. É ou não é ou não é? Então é muito legal ficar assistindo a essa brincadeira com a cultura pop. Daqui pra falar muito tempo sobre o cenário do Marco Lima e sobre o figurino da Karen Brustolin e também o visagismo do Ronaldo Vitéz. Mas eu não posso ficar fazendo isso aqui na internet. Outro vídeo ficou muito longo e esse vídeo eu quero que fique um pouco mais curtinho. Tanto o cenário como o figurino fazem perguntas para a audiência. Você acha que eu sou uma coisa, mas eu não sou essa coisa. Vamos ver se você consegue adivinhar o que eu sou e o que isso que você acha que eu sou tem a ver com a história. Para citar um exemplo, o cenário do Marco Lima, que deveria ser a mansão de Montepico, na verdade parece mais um parque de diversões abandonado. Sabe aquela coisa desolada, esquecida, mofada, que cria todo um clima de suspense? A mesma coisa eu poderia dizer dos figurinos. Ele tem uma relação muito próxima com a corte de Luís XV, antes da Revolução Francesa, mas ao mesmo tempo, os personagens deles parecem meio que bichos, meio que micróbios, que são esquecidos, que são abandonados, ou então como zumbis, personagens que já morreram e que estão aqui no mundo vagando sem saber muito bem para onde vão. Eu também não posso deixar de destacar o desenho de luz do César Pivetti e a trilha sonora e a direção musical do Gilson Fukushima. Mãe, a trilha sonora e a luz de O Mistério de Mavap fazem com que a gente se sinta num verdadeiro show de rock, numa montanha russa sem saber muito bem aonde isso vai parar. Bom, e chegou a hora de falar das interpretações. Matheus Solano e Luiz Miranda dão um verdadeiro show de teatro em O Mistério de Mavap. Vale muito ver a peça por todos os outros aspectos que eu destaquei, incluindo as trocas de figurino, mas em especial porque essa montagem é uma oportunidade da gente de testemunhar duas grandes interpretações. Sim, é muito fácil da gente identificar um vastíssimo uso do corpo, da voz, das expressões faciais, da dicção, da movimentação. Mas eu destacaria como um elemento mais importante, que é estético, mas que também é da ordem da produção dessa montagem, o modo gostoso como tanto Matheus Solano como Luiz Miranda se divertem fazendo a peça. Sim, eles se divertem nos divertindo. E isso é muito bom para quem está assistindo. A gente que está na plateia, a gente se sente dessa maneira parte do espetáculo, a gente se sente incluído na abordagem deles. E é muito interessante sair do teatro com a sensação de que nós somos amigos do elenco. Em se tratando de duas grandes estrelas como Matheus Solano e Luiz Miranda, isso é um baita privilégio. Eu vou fazer o quê? Eu vou matar? Não, gente! Eu vou educar, eu vou esclarecer! Não seria justo deixar de citar a banda Freak Show que participa do elenco da peça. Ela é composta pelos atores Fagundes Emanuel, Greco Trevisan, Cauã Scaldelai e Thomas Marcondes. Esses caras eles participam da peça como uma espécie de contra-regra artístico, isso é, eles são visíveis na peça ajudando na troca de roupas, mas também fazem parte da narrativa porque interpretam uma espécie de urubus que ficam em volta dessa casa mal assombrada. Bom, esse vídeo tá quase acabando, outro vídeo está quase começando aqui na sua tela do YouTube. Então por isso, antes dele acabar, eu quero muito que você curta esse vídeo, se inscreve no canal, já fica pensando no comentário que você vai deixar aqui. Mãe, esse vídeo fala sobre teatro, mas ele não é teatro. Entre várias diferenças eu quero destacar uma delas. Esse vídeo você pode assistir quantas vezes quiser, dá para compartilhar no WhatsApp, dá para compartilhar no Facebook, não dá para compartilhar no Orkut, infelizmente, mas o teatro não. O teatro tem essa característica do agora. Quando uma peça termina e a cortina se fecha, é todo o teatro que acaba. Então, portanto, não deixe de assistir ao Mistério de Mavap, essa comédia dirigida por Jorge Fajala, com Luiz Miranda, Matheus Solano e a banda Freak Show, lá no Teatro Porto Seguro em São Paulo. Um beijo. Mãe, um beijo no pai, um beijo em todo mundo aí. Obrigado pela tua curtida, obrigado por se inscrever no meu canal e até semana que vem.
Um beijo!